Bem, pessoal, estou de volta para dar sequência às nossas aulas sobre sólidos geométricos. Vamos dar uma repassada? Bom, eu comecei na primeira aula falando sobre paralelepípedo, retângulo e cubo, que são dois prismas particulares. Na segunda aula, eu falei sobre prismas de um modo geral. Na terceira aula, eu falei sobre pirâmides. Na aula anterior a essa que será dada hoje, eu falei de pirâmide particular, aquela pirâmide cuja base é triangular, que nós chamamos de tetraedro. Toda pirâmide de base triangular é chamada de tetraedro. Aí eu falei de tetraedro regular, calculei área total e mostrei também como calcular o volume. Hoje eu ainda não vou começar a falar sobre cilindro. Hoje eu vou apresentar um outro sólido para vocês que a gente chama de octaedro regular. O octaedro regular, na verdade, são duas pirâmides. Você vai ver aqui, eu vou fazer a figura. Eu poderia já ter feito a figura aqui, mas eu prefiro que você acompanhe a construção da figura comigo. Porque na construção da figura, eu já vou fazendo algumas observações. Mas, na verdade, o que eu vou desenhar aqui, que nós chamamos de octaedro regular, são duas pirâmides quadrangulares, uma vindo de cima e a outra vindo de baixo, com a mesma base, a base sendo um quadrado. Vou fazer a figura aqui, fica melhor. Vamos lá. Acompanhe aqui a construção dessa figura. Em sala de aula, quando eu estou dando essa matéria, eu coloco a moçada para fazer a figura junto comigo. Esses dois traços, depois se você quiser tentar, eles podem ser do mesmo tamanho, tá? Do mesmo tamanho. Mas se esse aqui for um pouco menor, dá uma perspectiva boa também. Bom, farei também o seguinte. Ligo aqui. Olha só. Depois vou ligar aqui. Tudo tracejado, por enquanto. Aqui. Vou ligar aqui. Sala de aula, os meninos falam assim, peraí, professor, já perdi tudo. Aí, por isso que eu vou passo a passo com eles. Aqui. Agora, acabaram os tracejados. Agora traço contínuo. Vou fazer isso aqui. 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 E aqui. Pronto. Nesse momento aqui eu vou dar uma parada para chamar a atenção para algumas coisas. Vou dar nome a esses pontos aqui que são os vértices do octaedro. A, B, C e D. Aqui eu vou chamar de V e aqui eu vou chamar de V'. Esse ponto aqui, eu vou chamar esse ponto de ponto O. Olha. Não parece por causa da perspectiva da figura, mas ABCD, esse quadrilátero ABCD é um quadrado, ABCD é um quadrado, assim como esse outro quadrilátero VB, D, também é um quadrado, não parece por causa da perspectiva. Então vou escrever aqui ao lado da figura, ABCD e VB, D são quadrados. São dois quadrados. Eu pergunto para você, o que esses dois quadrados têm em comum? Em sala de aula, a resposta mais dada é a seguinte. Desculpe. Eles têm em comum o ponto O. Mas, na verdade, se você observar bem, eles têm uma diagonal em comum. Veja só. Considere o quadrado ABCD. Quais são as suas diagonais? AC é uma, BD é outra diagonal. Agora considere o quadrado VB'D. Quais são as suas diagonais? VV' e BD. Então olha só, BD é diagonal desse quadrado que está em pé e BD também é diagonal desse quadrado. Então eles têm uma diagonal em comum. O ponto O aqui é o centro dos dois quadrados. Isso vai ajudar nos cálculos, por isso que eu dei essa parada. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou completar aqui a nossa figura. Vou fazer isso aqui.
Vou ligar aqui. Vou ligar aqui também VC. Vou traçar aqui V'A, melhor dizendo, V'A. E vou traçar aqui V'C. Observe aí o sólido obtido. Esse sólido é conhecido como octaedro regular. São duas pirâmides. Eu vou fazer aqui uns comentários. Vamos ver até onde vocês conseguem me acompanhar. Em sala de aula eu faço isso. Estudo é visão espacial. Vamos ver como é que está a sua visão espacial. Você consegue enxergar duas pirâmides aqui assim? Consegue? Duas pirâmides aqui assim. Com essa base em comum. Por isso que eu falei, são duas pirâmides quadrangulares. A BCD é base comum. Aqui tem uma pirâmide com 4 faces aqui em volta, que são triângulos. E aqui por baixo tem outra pirâmide com 4 faces. Então, tudo bem. Então vamos lá de novo. Consegue enxergar duas pirâmides assim? Sim. Todo mundo consegue. Agora vamos ver. Você consegue enxergar uma pirâmide aqui, vindo de lá. Com esse vértice, vem de lá. E essa base. Então uma pirâmide aqui e outra aqui. Daqui para lá. Consegue? Tem duas pirâmides também. As mesmas duas você consegue enxergar aqui, tem duas equivalentes assim. Agora, a última coisa, aí já é mais difícil. Consegue enxergar uma pirâmide daqui para lá, com esse vértice e essa base. Esse vértice aqui, ó, ela daqui para lá e uma vindo do fundo de lá para cá. Aí não é todo mundo que consegue. Então, mas tem duas pirâmides aqui, tem outras duas aqui congruentes, e tem outras duas, uma daqui e a outra vindo do fundo de 4 para cá. Então, esse sólido é conhecido como octaedro. Aqui tem octa, significa 8. Edro significa faces. 8 faces regulares. As 8 faces são 4 triângulos aqui equiláteros. VAB é um, VBC é outro, VDC é outro e depois tem o VAD. Então aqui tem 4 triângulos equiláteros nessa superfície aqui dessa pirâmide que está na parte de cima. Aqui embaixo tem mais 4 triângulos equiláteros. Então, eu vou escrever aqui ao lado. As 8 faces são triângulos. As 8 faces são triângulos equiláteros. Aí, digamos o seguinte. Digamos que cada lado de triângulo equilátero aqui tem a medida A. Quer dizer, cada aresta aqui do octaedro vale A. Aqui vale A, aqui também A, aqui A. Todas as arestas são iguais a A. Suponha que esse valor A é conhecido. Suponha que A é conhecido. Por exemplo, A é igual a 2, A é igual a 3. Suponha que A é conhecido, nós vamos calcular a área total desse sólido em função de A. Quer dizer, a resposta vai sair em função de A. Eu já falei com vocês desde a primeira aula e continuo insistindo nisso. Área total é tudo que tem área na superfície do sólido. A superfície do octaedro é formada por 4 triângulos equiláteros aqui em cima, mais 4 triângulos equiláteros aqui embaixo. Então, eu vou escrever o seguinte. Área total. A área total, eu posso escrever então que ela é igual a 4 vezes a área de um triângulo equilátero de lado A. Quando você estudou geometria plana, a área de um triângulo equilátero de lado L é lado ao quadrado, L ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Só que aqui não é L, é A. A área desse triângulo equilátero é lado ao quadrado, A ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3 sobre 4. Repare que eu posso simplificar aqui 4 com 4. A área total, então, do octaedro fica sendo A ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3. Pessoal, que fique claro, mais uma vez eu venho insistindo nisso no estudo desses sólidos geométricos. Isso que eu acabo de fazer, isso aqui, não é para você decorar. A minha ideia aqui é apresentar para você o octaedro. O que é o octaedro? O octaedro é esse sólido, cuja superfície tem 4 triângulos equiláteros na parte de cima, mais 4 triângulos equiláteros aqui na parte de baixo. Calcular a área de triângulo equilátero, da sua base lá da geometria plana, calcular a área de triângulo equilátero, todo mundo sabe, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Depois multiplica por na verdade são 8, né?
Na verdade, são 8 triângulos equiláteros. O que eu calculei aqui foi a área total da superfície dessa pirâmide, e aqui tem mais 4. Então, peraí, vamos fazer uma correção aqui. Às vezes, isso acontece, ainda bem que acontece, porque quem procura perfeição sofre demais nessa vida, sofre demais. Mas aqui, na verdade, são 8 triângulos equiláteros. 8. Parece que eu ouvi algum aluno falando assim, professor, não são 8, não? Parece que eu escutei isso. Parece que algum de vocês aí falou. Então, aqui, na verdade, são 8 triângulos equiláteros. Então, vamos fazer isso aqui, ó, 8. Simplifica ali, 8. E aqui passa a ser 2A ao quadrado. Deixa eu apagar aqui para ficar bonito. Simplificando ali, então, a área total será 2 vezes A ao quadrado, vezes a raiz de 3, sobre 4 aqui simplifica 8, aqui fica 2. Ainda bem que eu fiz a correção, né? Já pensou se eu termino essa aula, você fala assim, meu Deus, eu achei que eu estava entendendo, estou ficando doido. Mas é isso aqui, tá? Então é isso mesmo. Bom, agora, vamos ao cálculo do volume. Então o que eu estava dizendo é, não decora isso não é para decorar. Agora vamos ao cálculo do volume. O volume, então, eu posso dizer que o volume de sólido é igual a 2 vezes o volume de uma pirâmide. São 2 pirâmides aqui. Então, eu vou calcular o volume de uma delas e vou multiplicar por 2. Vou escrever aqui, ó, volume. Volume. O volume será igual a 2 vezes o volume de uma pirâmide. 2 vezes o volume de uma pirâmide, eu já falei com vocês que o volume de pirâmide é 1/3 do volume do prisma. E volume de prisma é a área da base vezes a altura. Então, o volume da pirâmide será 1/3 do volume de um prisma, que é a área da base vezes a altura. Bom, ocorre aqui o seguinte. A área da base é tranquilo, porque é a área desse quadrado aqui de lado A. A área do quadrado de lado A é A ao quadrado. Agora, o que eu preciso calcular aqui é a altura. Eu preciso da altura de cada uma dessas pirâmides. Eu vou destacar aqui a altura dessa pirâmide aqui da parte de cima e vou destacar também a altura dessa pirâmide aqui da parte de baixo. Vou chamar aqui de H e aqui também de H. Repare, 2H é igual à diagonal desse quadrado aqui que está em pé. Por isso que eu dei aquela parada é estratégica. É exatamente para facilitar esse cálculo aqui dessa altura. Quando eu parei e falei, olha, o que nós temos aqui ó, é um quadrado, isso agora me ajuda aqui, porque 2H é a diagonal desse quadrado que está em pé. Diagonal do quadrado de lá do L raiz de 2, também vem lá da geometria plana. Para quem não sabe, para quem esqueceu, você tira a diagonal do quadrado por teorema de Pitágoras, vem aqui no cantinho. Se um quadrado tem lado A, o cálculo da sua diagonal pode ser feito, por exemplo, por teorema de Pitágoras. Diagonal ao quadrado igual A ao quadrado mais A ao quadrado. Diagonal ao quadrado igual 2 vezes A ao quadrado. Diagonal igual A raiz quadrada de 2. Extraindo a raiz quadrada aqui. Então, diagonal do quadrado de lado A raiz de 2. Vou usar esse resultado lá no nosso cálculo. Vai ficar aqui da seguinte forma. Vem cá. 2H é igual a diagonal do quadrado. 2H é igual a A raiz quadrada de 2. Daqui, H, então, passo 2 dividindo. H será igual a A raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, essa é a altura de cada uma das pirâmides. Eu vou pegar essa altura agora e vou substituir aqui. A área da base, como eu já disse, é A vezes A. E a altura H de cada uma delas eu acabo de calcular. Então, vem aqui. Ó. O volume, então, será igual 2 vezes 1/3. A área da base, então, é a área do quadrado, vezes a altura, A raiz quadrada de 2, sobre 2. Que eu posso efetuar algumas simplificações, posso fazer essa simplificação. 2 aqui, cancela 2. O volume do octaedro, então, será igual a ao cubo vezes a raiz quadrada de 2 sobre 3. Volto a dizer, desculpe a insistência, mas isso aqui não é para decorar.
Fica decorando essas coisas não. O que você tem que fazer é conhecer o octaedro e usar os seus conhecimentos de geometria plana para calcular o que for pedido lá na questão. Área, volume e tudo mais. Bom, como é que uma figura como essa, um sólido como esse, poderia ser contextualizado numa prova do Enem? Isso aqui parece o quê? A gente pode falar que isso é uma pedra preciosa? Pode falar que tem um diamante dessa forma? Um diamante tem a forma de um octaedro regular? Bom, imagine o seguinte. Um lapidador, o cara vai lá no garimpo, pega uma pedra e essa pedra vem em forma de cubo. É um cubo. E o cara quer lapidar essa pedra a partir desse cubo, obtendo um octaedro regular. Então seria mais ou menos o seguinte, o que eu estou pensando? Estou pensando nisso aqui. Uma pedra, lá no garimpo, ela é encontrada tendo a forma de um cubo. Ela vem na forma de um cubo. E ela é entregue para quem vai lapidar, e ele deve lapidar, sendo que, a partir desse cubo, ele tem que aqui construir aqui, tem que lapidá-la de forma a aparecer uma joia, uma pedra preciosa, com a forma de um octaedro regular. Qual que seria o volume desse octaedro, que será obtido a partir dessa pedra, sabendo que essa pedra bruta aqui tem 2 centímetros de aresta. Então, a pedra bruta tem 2 centímetros de aresta e tem a forma de um cubo. A partir dela, pretende-se lapidá-la de forma a obter um octaedro regular. Qual seria o volume dessa nova pedra? Qual seria o volume do octaedro? Eu vou propor essa questão aqui, mas, vou apagar aqui, mas sem florear muito, sem contar essa história. Eu vou propor a questão de maneira mais direta aqui, mais simples, para a gente até ganhar tempo. Aqui. Calcule o volume de um octaedro regular cujos vértices são os centros das faces de um cubo de aresta. A aresta aqui poderia chamar de A, de 2, de 3, vou colocar 4 centímetros. A aresta vale 4 centímetros. Bom, então esse é o enunciado. Calcule o volume de um octaedro regular, cujos vértices são o centro das faces de um cubo de aresta 4 centímetros. Eu vou fazer a figura. A figura, então, eu vou desenhar esse sólido dentro de um cubo. Essa é a figura que tem que ser feita. Bom, eu vou tentar fazer a figura, né? Que não é uma figura muito fácil de fazer. Solução. Vou desenhar primeiro o cubo. Desenhar o cubo é a parte fácil da coisa aqui. Aqui. Pronto, essa é a parte fácil, desenhar o cubo. Agora, eu vou desenhar um octaedro dentro do cubo. De acordo com o enunciado, o centro das faces do cubo são os vértices do octaedro. O cubo tem 6 faces, 4 aqui laterais, mais 2 aqui. Então, vou pegar o centro aqui dessa de cima. Vou pegar o centro aqui dessa de baixo. Vou pegar o centro dessa aqui. Vou pegar o centro dessa aqui.
Bom, vou fazer isso aqui para eu ter uma orientação aqui. Aqui é só para me orientar. Peguei os centros de 4 faces. Falta o centro dessa aqui, que está na frente, e o centro daquela que está lá no fundo. Então aqui estão os centros. Centro de uma, centro da outra, aqui, aqui, e mais aqui e aqui. E agora eu vou construir o octaedro. Vou fazer isso aqui. Essa é a base comum das duas pirâmides. Pronto. Só ligar aqui. Ligar aqui. Vou ligar também aqui. E vou ligar aqui. Ficou razoável, né? Dê uma olhada. Ficou bem razoável. Tá bom. Dá para pensar. A ideia aí é só para a figura é só para ajudar a pensar. O cubo tem aresta 4, que seria naquela história que eu contei a pedra bruta. Ela tem aresta 4 centímetros. Tá aqui. O cubo tem aresta 4 centímetros e eu quero agora calcular o volume desse octaedro. O volume do octaedro, como já foi falado, 2 vezes o volume de uma pirâmide, que é 1/3 da área da base vezes a altura. Para calcular a área da base de cada uma das pirâmidezinhas aqui, eu preciso dessa aresta do octaedro. Eu preciso calcular essa aresta. A altura é tranquilo. A altura é tranquilo, eu digo que a altura é tranquilo pelo seguinte. Se eu traço aqui a altura de uma pirâmide e traço a altura da outra, a soma das duas alturas, a altura de uma mais a altura da outra, H mais H dá 4. Então a altura não é problema. 2H igual a 4 centímetros. Então a altura de cada pirâmide vale 2 centímetros. Mas eu preciso calcular a aresta do tetraedro. Eu preciso calcular essas arestas aqui para eu, em seguida, calcular a área desse quadradinho aqui. Da base, a área da base de cada pirâmide. Para calcular essa aresta, eu vou chamar a aresta dele aqui de A. A aresta vale A. E vou fazer o seguinte, isso aqui é o centro de uma face. Eu vou traçar esse segmento aqui. Isso aqui, na verdade, é a apótema do quadrado. Isso aqui é o centro da face, esse é o apótema do quadrado. Aqui também é o centro de uma face. Eu vou traçar aqui o apótema do quadrado. Dado um quadrado, rapidinho aqui, ó. Dado um quadrado, aqui está o centro. Se o lado do quadrado vale A, ou vale L, para não fazer nenhuma confusão aqui com a aresta do tetraedro, o apótema é a metade, é L sobre 2. Então, como o lado aqui da face aqui do cubo vale 4, esse apótema aqui vale 2, metade. E aqui também é centro, então vale a metade de 4. Aqui vale 2. Para calcular o Azinho, eu vou aplicar Pitágoras aqui, ok? Então vai ficar da seguinte forma. No triângulo aqui, do retângulo da figura, a aresta do tetraedro ao quadrado tem que ser igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. A ao quadrado, então, é igual a 8. Eu vou tirar a aresta aqui. Raiz quadrada de 8, o que vai dar? 2 raiz quadrada de 2 centímetros. Bom, então eu tenho a altura de cada pirâmide e tem a aresta do tetraedro. Vamos ao cálculo do volume. O volume, então, estou substituindo aqui em cima, tá? 2 vezes 1/3 a área da base. A área da base aqui é a área desse quadrado aqui de lado A. A vezes A ao quadrado. Vezes a altura. Substituindo agora por esses valores, vai ficar da seguinte forma. 2 vezes 1/3 A ao quadrado, eu já tenho inclusive o A ao quadrado aqui, vale 8, mas tudo bem, vou substituir aqui. 2 raiz quadrada de 2 ao quadrado. Vezes a altura de cada pirâmide, que vale 2.
efetuando aí os cálculos, o volume será igual 2 vezes 1/3, 2 raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 8, vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 8, 32. 32 terços de, a unidade, centímetros cúbicos. Então, está aí. Esse é o volume do octaedro regular inscrito em um cubo de aresta 4. Perceba que, como eu disse anteriormente, não adianta nada ficar decorando a fórmula de volume de octaedro. Aqui, na verdade, você tem que guardar que o volume do octaedro é 2 vezes o volume de uma pirâmide, ok? Bom, gostaria de lembrar que o professor Rafael Chanchão está dando aulas de solução de exercícios da matéria de sólidos geométricos que eu estou passando para vocês. A gente está caminhando juntos. Eu dei prisma, ele fez exercício de prisma. Eu dei pirâmide, ele fez exercício de pirâmide, ok? Quando eu der cilindro, ele vai fazer exercício de cilindro. E assim por diante. Essa aula termina aqui e eu volto depois, agora sim, da próxima aula, eu volto para dar para vocês aí algumas dicas sobre cilindro. Uma aula sobre cilindro, ok?